Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: curiosidade sobre uma árvore exótica vinda do Japão está na origem de uma grande produção de cogumelos no sul do Brasil. Estado de São Paulo se consolida como principal exportador brasileiro do agronegócio. Enquanto o agronegócio usa a terra firme para alimentar o mundo, uma legião de brasileiros passa a vida no mar para trazer os peixes que a população consome. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país? O Agrocultura está começando. Os cogumelos estão cada vez mais presentes no dia a dia do brasileiro. Além de saborosos, têm virado fonte de renda para muita gente. O repórter Bruno Faustino foi até Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, conhecer uma produção diferente. Que árvore é essa? Você tem ideia? Bom, para entender essa história, a gente precisa conhecê-la. Essa árvore se chama uva japonesa, uva do Japão, macaquinho, tem alguns nomes diferentes, né? Essa árvore veio para a nossa região com os colonos japoneses nos anos 1970, né? E ela se adaptou tão bem que ela acabou sendo uma invasora de alto risco, vamos dizer assim, né? Ela veio com o intuito de ajudar na climatização, né? Antigamente não tinha ar-condicionado, não tinha como climatizar, então as pessoas plantavam do lado das suas casas, do lado das granjas, para no inverno, como ela perde as folhas, deixar o calor passar. E no verão, quando é quente, fazia essa sombra, né, e acabar esfriando a casa, né? Isso ajudava na parte de criação de animais, enfim. O problema é que a fruta dela é muito doce. E os animais da nossa região, os macaquinhos, as aves, preferem comer a fruta dessa árvore, da uva japonesa, do que das nativas, acabando espalhando essa semente. Então, diferente, por exemplo, de uma árvore que nem o eucalipto, que ela só cresce onde você planta, a uva japonesa cresce em qualquer lugar. Ela mesma se planta, né? Então hoje uma árvore que começou na nossa região, aqui na Serra Gaúcha, já ocorre até São Paulo, né? Para ter uma ideia de quão expansiva é essa árvore, né? Estamos em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Por aqui existiam tantas árvores como essa que a solução foi transformar o problema em arte. E um negócio também. O meu pai já tinha um projeto de móveis, né, de produção de móveis com uva japonesa. E como a gente já usava essa madeira, a gente acabava tendo o resíduo dela, que é a serragem e os galhos finos, né? E por um acaso, um antigo amigo meu, né, ex-colega de escola, pediu uma vez essa serragem para nós, né? E a gente perguntou, tá, mas o que tu quer fazer com essa serragem? Ele, eu quero fazer cogumelos, né? E a gente foi atrás da história, e foi aí que eu caí de cabeça nesse mundo dos cogumelos, né? Comecei a estudar igual maluco, né? E foi um mundo assim que eu me apaixonei e até hoje a gente quer fazer cada vez mais novos projetos em cima desse projeto dos cogumelos. É no laboratório que começa a jornada de um cogumelo. No laboratório a gente faz um clone, uma muda de cogumelo, né? A gente seleciona, vamos dizer assim, o cogumelo mais bonito da nossa estufa para fazer a semente para as próximas gerações. Então dessa semente, que é um vidrinho bem pequeno, a gente consegue fazer várias multiplicações que vai transformar depois em 300 quilos de cogumelo, para você ter uma ideia. Depois que o bloco de cultivo sai lá do laboratório, ele vem para esse espaço, que é chamado de incubatório ou maternidade. Aqui dentro, ele fica de 30 a 120 dias, mas para o cogumelo começar a se desenvolver, é preciso alguns cuidados. Antes da gente colocar nesse saco aqui, ela é esterilizada numa autoclave, né, para evitar qualquer tipo de contaminante, bactéria, fungo, qualquer coisa que compete com o nosso fungo, com o nosso cogumelo, a gente tem que esterilizar. E quando ele vem para cá, já não corre nenhum risco de contaminação. Desde que a gente mantenha a temperatura certa aqui, tudo vai fluir bem, né? Depois da incubadora, os blocos de cultivo vêm para essa estufa. Aqui dentro tem tudo que o cogumelo gosta: umidade, temperatura e troca de ar. Para se ter uma ideia, aqui dentro deve estar fazendo em torno de 16 graus com uma umidade de 95%. O que a gente tenta fazer aqui é imitar o que acontece na natureza. Num dia de outono frio aqui do Rio Grande do Sul, né, que vai estar mais ou menos essa temperatura, entre 16 graus, umidade muito alta, né? É um choque exatamente para ele, saindo de uma incubação que está normalmente 23 graus, é o choque que é realmente o que acontece na natureza, diminuiu a temperatura, aumentou a umidade, como se fosse um dia de chuva de outono, é o que o cogumelo gosta, é onde acontece o crescimento dele na natureza. Então o mais próximo disso que a gente conseguir colocar aqui dentro, maior vai ser a nossa produção. Pode estar 0 graus lá fora, 40 graus, a gente tem equipamento para fazer com que os cogumelos cresçam todos os dias. Hoje o que a gente tem aqui é o chimério cinza,
né? O shiitake, que hoje é o nosso maior mercado, as pessoas adoram o shiitake pela versatilidade dele. A gente tem também o pérola negra, né, que é um cogumelo carnudo, e o juba de leão, que algumas pessoas já conhecem tanto pela parte gastronômica como medicinal. Você acompanhou todo o cuidado no processo produtivo e também de cultivo do cogumelo, não é mesmo? Agora a gente veio até um restaurante que prepara verdadeiras obras de arte com esse ingrediente. Olha só. Sou Nicolas Heckel, sou cozinheiro e estou, chefe de cozinha do Caterine hoje. O cogumelo é um item que às vezes eu tenho que cuidar porque está em quase todos os pratos aqui do Caterine. Eu adoro cogumelos e eu criei um prato agora recentemente onde eu coloco todos esses cogumelos para cozinhar em um caldo feito deles próprios, servido com ovo e com uma trufa, certo? Eu sempre tive muita dificuldade com conseguir cogumelos aqui, dependendo da época do ano. Vinha de outras regiões, às vezes por vir de longe não vinha tão bem assim a qualidade, E então um dia o Lucas apareceu, bateu aqui na porta, ele estava começando o projeto dele, tinha alguns meses apenas, a produção, e estava expandindo, E então a gente começou essa aproximação, assim, Agora faz alguns meses visitei lá a produção dele, E fiquei encantado, pela paixão que ele cuida dos cogumelos lá. E com esse pacto que a gente tem aqui no Caterine, de ajudar os produtores locais, então a gente começou essa parceria aí com ele também, e tem sido muito feliz. Bom, e já que nós mostramos o processo de produção, a preparação do prato, nada melhor do que experimentá-lo, Não dá para terminar a reportagem sem experimentar essa joia produzida pelo chefe Nicolas. Chefe. Obrigado. Não tem palavras para descrever os sabores desse prato. Você sente a textura dos cogumelos, você sente o frescor, você sente um pouquinho da manteiga nesse caldo. Ele é viscoso, ele é muito gostoso, incrível. Esse é o resultado de todo o carinho e de todo o cuidado do cultivo de cogumelos lá na propriedade. Reflete aqui, no prato. Estão servidos? Vou terminar de comer, gente? Veja a seguir no Agrocultura. São Paulo se consolida na liderança das exportações do agronegócio. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. São Paulo mantém a liderança nas exportações do agro. Apesar do clima pouco favorável em parte do ano, com meses de intenso calor e pouca chuva, as exportações do agronegócio do estado de São Paulo tiveram um aumento de 11,2% entre janeiro e outubro de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento da APTA, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, as exportações renderam 25,7 bilhões de dólares nestes 10 meses, números que mantiveram o estado à frente no Brasil. A participação de São Paulo nas vendas para o exterior de produtos agropecuários brasileiros chegou a 18,4%, superando Mato Grosso com 16,9% e o Paraná em terceiro lugar, com 11,3%. Entre os principais produtos exportados pelos paulistas, destaque para o etanol e o açúcar, que fazem parte do complexo sucroalcooleiro e que responderam por 40,7% da participação no período, gerando quase 10 bilhões e meio de dólares ao estado de São Paulo. Na sequência vieram as carnes, com 11,2% de participação e quase 2,9 bilhões de dólares, e os produtos florestais, como celulose e papel, com 10,3% de participação e 2,66 bilhões de dólares arrecadados.
Destaque ainda para os sucos, principalmente o de laranja, que representaram 9,1% do montante e geraram uma renda de 2,34 bilhões de dólares. Já as importações do agronegócio do estado de São Paulo entre janeiro e outubro deste ano ficaram na casa dos 4,7 bilhões de dólares. Com isso, a balança comercial paulista fechou o período com um superávit de 21 bilhões de dólares, números bastante expressivos para a economia do estado. Veja agora outras notícias do campo. Nesta semana, técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, percorreram as lavouras de diversas regiões do Brasil para coletar dados e estimar a área plantada e a produtividade e as condições das culturas. As visitas incluíram todos os estados produtores do país, como Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal. Além da coleta de dados em campo, a Conab também realizou consultas remotas com colaboradores, incluindo produtores, cooperativas, entidades de assistência técnica, empresas de insumo e comercialização, entre outros. O levantamento também é complementado por imagens de satélite, por meio de georreferenciamento, para fornecer uma análise mais precisa da área plantada e da produtividade esperada. Nesta edição, foram analisadas informações sobre a área cultivada, o percentual de plantio, as condições das lavouras, o estágio de desenvolvimento das culturas e a oferta e a demanda por insumo e o crédito rural. As culturas monitoradas especialmente em campo foram soja, milho, arroz e feijão. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Estael Cias, da Metsul Meteorologia do Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Vamos falar de Oceano Pacífico, os dados recentes atualizados nesses últimos dias, aquela atualização mensal da Administração de Oceano e Atmosfera NOAA dos Estados Unidos, eles reavaliaram a probabilidade de laninha para os próximos meses. E vejam só, caiu bastante a probabilidade da instalação de um laninha entre outubro, novembro e dezembro. Lembrando, o laninha é um resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, que tem como principal impacto reduzir a chuva no sul e aumentar em parte do norte e nordeste. Então, a primavera está fora desse período, dessa janela de possibilidade, na medida em que baixou de 60% essa probabilidade. Ainda há uma probabilidade ao redor de 70% entre novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, mas a Metsul continua acreditando e avaliando que a tendência é de uma neutralidade fria nos próximos meses. Então, termina a primavera, em dezembro começa, na prática, o verão climático. Então, dezembro, janeiro e fevereiro, que é o trimestre, de fato, de verão, será muito provavelmente sem um episódio de laninha. Ele não deve decolar. O que nós teremos é o Oceano Pacífico, de fato, ainda com águas mais frias do que o normal, mas sem atingir o patamar mínimo, seria meio grau de temperatura de águas mais frias, e isso não tem acontecido de forma consistente, de modo a deflagrar esse fenômeno que é acoplado, começa com resfriamento no oceano e tem efeitos na atmosfera. Dito isso, vamos olhar como será a chuva nesta semana. A previsão é de a chuva, vejam, bem distribuída pelo território nacional, a exceção é essa parte mais norte do território brasileiro, mas tem bastante chuva aqui entre o centro-oeste e o sudeste. A umidade da Amazônia, canal primário de umidade, contribuindo bastante para a chuva ser melhor distribuída, chegando também a áreas produtoras do Mato Piba. Olha o norte de Minas Gerais com acumulados acima de 150 a 200 milímetros, grande parte de Goiás, metade sul aqui de Tocantins, região do Mato Grosso, Rondônia. Também temos o sul do Brasil, a chuva acontecendo com maior frequência nessa virada de mês de novembro para dezembro e que pode trazer acumulados bem distribuídos pelo sul. Então, uma chuva bem distribuída pelas áreas produtoras de todo o território nacional nesses próximos 10 dias. Veja a seguir no Agrocultura. Enquanto o agro usa a terra firme, legião de brasileiros passa a vida no mar para trazer alimentos para a população. Nós voltamos já.
O agronegócio alimenta o mundo usando a terra firme, que corresponde a 1/3 da superfície do planeta. Mas outros 2/3, formados pelos oceanos, também oferecem alimentos em abundância. Só que é preciso ir longe para buscar esses alimentos, muitas vezes com risco da própria vida. A frota pesqueira do Brasil, formada na maioria por milhares de pequenas embarcações, se agrupa em algumas cidades do litoral, de onde os pescadores partem e voltam com o pescado. Como mostra pra gente a repórter Natália Vicente, da nossa afiliada TV Educativa do Espírito Santo. O homem, o navio, o peixe. Se não trazer o peixe para tirar a despesa e ganhar o dinheiro lá para casa, começa a estar com suas contas, arroz e moleza, trabalhar. Profissão antiga. Depois da linha do horizonte e buscar o sustento. Conhecer o mar, o vento, as correntes. Os atalhos para encontrar os peixes na vastidão dos 160 milhões de quilômetros quadrados do Oceano Atlântico. Considerado o maior terminal pesqueiro do estado, o porto de Itaipava, em Itapemirim, é ponto de partida e também de retorno. De 400 embarcações e milhares de homens que embarcam e desembarcam todos os dias para ganhar a vida. Quando o mar ajuda, os barcos voltam carregados, mas quando não, o que resta é ancorar, para logo depois voltar a zarpar e começar tudo de novo. Vida do pescador. Longas temporadas longe da família. A ausência se estende por até 3 meses. E o coração? Lá longe, em terra firme. Longe de tudo, de todos. Cada canto da embarcação, então, precisa ser um pedacinho de casa. E se toda casa começa pela cozinha, aqui não pode ser diferente. Com a barriga cheia, tudo fica mais fácil, né? O cardápio precisa ser bom. Eu me levanto do meu beliche 1h da manhã. É o horário que eles saem do convés para dormir, para descansar. Aí quando eles estão indo para descansar, eu volto para a cozinha para fazer o café e já adiantar o almoço. Tem que ser a carne, né? Que deixa a pessoa mais firme, né? O peixe a gente come, mas é difícil. É a carne, o arroz, o feijão. Quando o cardume bate no espinhel mordendo os anzóis, ninguém para. 20, 30, 40 horas de trabalho no bom bordo puxando os peixes. Um soninho, quando os cardumes desaparecem, vai bem. Depois de um dia de muito trabalho, é o momento aqui de relaxar, né? Relaxar, é onde que a gente descansa o nosso trabalho, para no outro dia a gente pegar de novo, porque é muito puxado, muito cansativo. É aconchegante, né? Tem ar-condicionado, né? Tem casa da gente que a gente nem tem, e aqui a gente tem, né? E esse balancinho que a gente sente aqui lá em Alto Mar é muito maior. É, do mesmo jeito, balança também. É, mas se a cozinha, a caminha são boas, dão força e descanso para ter tranquilidade mesmo, só sabendo que ali, na casa de máquinas, tá tudo bem. Se o motor parar, acabou o barco, como que é aquele desespero em alto mar, se isso acontece? Aí a gente tem que tentar resolver o problema, né? A gente já tem experiência. Mas já tá acostumado, pensa depois de 15 anos, que o lugar aqui é bem apertado, é quente, é ensurdecedor, né? Como que fica depois a cabeça na hora que você chega, deita no travesseiro? É, a gente acostuma. A gente acostuma que depois é normal. O pescador não existe sem o barco. E o barco não existe sem o pescador. Uma parceria com a madeira, com o sal e com as ondas. Para a maioria desses pescadores, é aqui no estaleiro naval de Itaipava que tudo começa. Madeira sendo transformada em barco, grandes ou pequenos, que depois vão ganhar os mares e também descansar na maré. É pelas mãos do seu Leonir que as coisas aqui ganham forma e vida. Filho e aprendiz de um mestre carpinteiro naval, já são mais de 30 anos construindo barcos, ofício artesanal que aprendeu com o pai.
prática mesmo, não tem estudo de nada não, é só experiência própria mesmo. É a ferramenta que fala e o miolo, né? Hoje no estaleiro, uma dezena de embarcações está sendo reformada ou construída. O maior deles é imponente. Chega a mais de 20 metros de comprimento, podendo pesar até 80 toneladas. Eles falam o tamanho. Eu quero um barco de 20 metros, por exemplo. A gente já sabe a largura, a altura, o que vai fazer. E aquelas tábuas que vocês estão vendo ali não é nada reto. Ali é desenhado dentro de uma régua estreitinha. A gente desenha com compasso, esquadro, giz, né? A gente desenha ela e leva ela no lugar. Grampeada, ela fica certinho, como vocês estão vendo ali. A verdade é que para alguém construir um barco que não afunde, precisa remar muito. Para o bichão ficar pronto para encarar o mar, só com carpintaria naval especializada, passada de geração em geração. Quando eu nasci, já encontrei meu pai nessa profissão, né? É lixa para lá, lixa para cá, poeira subindo. Vem o pessoal da carpintaria, faz a parte da madeira, aí vem o pessoal da calafetagem, que faz a parte da cola, todo esse processo de vedação do barco. Depois a gente vem com a parte de lixamento, tratamento e da estética é pintura. E o nome do barco é escolhido como? O nome do dono é Tiago. Aí eu fiz usei uma brincadeira que não foi bem uma brincadeira, foi uma realidade. Eu perguntei a ele se alguém chamasse ele de filho do trovão, o que ele faria? Ele disse que ele não é filho do trovão, ele é filho de Deus. Eu falei, mas se chamasse você filho do trovão? Aí ele ficou sem muita resposta. Eu falei, mas você é filho do trovão, porque Tiago quer dizer filho do trovão. Então ele disse, então eu vou botar esse nome no barco, filho do trovão. E foi essa história mesmo, Tiago? Foi essa história mesmo, e pegou numa pegadinha, nem estava ciente disso, mas só que ele chegou com explicou para mim o que significava, aí buscou no grego, aí traduziu para mim que filho do trovão significa Tiago. Construir uma embarcação é coisa séria. Afinal, quando em mar alto, a solidez ou a falta dela pode ser tanto vida quanto morte. Há alguns que dizem que a água não tem um fio de cabelo para se segurar, né? Como eu também passei muitos anos passando por isso, sem ter um fio de cabelo para se segurar. Então a gente procura fazer o melhor possível para que um barco desse não sofra nenhum dano, não soltar uma tábua, né? Para não haver um naufrágio, né? Luiz Carlos sabe bem como o oceano pode cobrar um preço alto de quem se aventurar por suas águas. Ele é um sobrevivente. Foram 2 dias à deriva no mar, agarrado em uma boia. Ainda está no meu psicológico, né? Sofro muito com isso aí. Vem um pouco da emoção agora aqui em mim, porque perdemos 2 colegas, perdemos o Diego, que viajou pela primeira vez de Natal para Santa Catarina, muito feliz da vida, com a família, respondendo que era o sonho dele trabalhar em Santa Catarina conosco. Mas infelizmente no primeiro embarque dele, ele estava comigo, né? E aconteceu a fatalidade de nós ser interrompido ali com um ciclone, um extratropical que sempre dá naquela área. E fomos ao naufrágio, né? E morreu 2. Morreu ele, o Diego, meu parceiro, e morreu também outro colega nosso também, que foi o contramestre, que era jovem também, e morreu também. O mar é vida e a morte. Pesadelos para alguns e sonhos para outros. Henrique não vê a hora de colocar o barco recém-chegado do estaleiro na água. Foram 6 anos de espera e quase 3 milhões de reais investidos. É um orgulho, né? Saber que hoje ele está aí, está pronto para navegar, e eu me sinto assim realizado, né? De construir uma ferramenta dessa, né? É uma ferramenta de trabalho, né? E se o Henrique logo parte, vamos voltar para o Guadalajara. A vida no cais não para, é movimento. Mais um barco despejando peixes, muitos peixes. No porão, abarrotado, 6 toneladas de pescado. Cara, mas chegou um peixão aqui. Que peixão é esse aqui? Esse é o cação azul. É o tubarão. Ele chega no máximo até 3,5 metros.
E olha só, eu queria saber mais ou menos quantos peixes que vocês conseguem descarregar aqui num dia normal. Uns 300 peixes. É peixe pra caramba. 3 horas, 4 horas de descarga, né? Tirando peixe direto. Peixe no cais, peixe na mesa. Colocando o alimento no prato e alimentando as pessoas, dá para pensar. A vida de um pescador não é fácil. É garra, dedicação, força, coragem, trabalho árduo. Uma batalha incessante do homem com o mar. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.